Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. É o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Por falar em alunos, eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Qual é a única escola que não tira férias? Deixa aqui nos comentários se você pensou, falou ou comentou que é a Escola Bíblica Dominical. A revista nova já está aqui atrás de mim. Você acertou. A Escola Bíblica Dominical é a escola onde não tem férias. Por isso, já vamos iniciar o terceiro trimestre de 2024, juntos para a glória de Deus. Que privilégio poder estar com você aqui para podermos entrar em mais um trimestre abençoadíssimo. Que bom ter você conosco, você que esteve presente em todo o trimestre passado. Por favor, comente aqui, deixe o seu nome, a cidade da onde você está falando, comente se você foi edificado por alguma lição, comente o que você aprendeu no trimestre passado. E para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, esse canal que também pode ser muito seu, porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. Para ele ser seu também, basta você se inscrever, dar o seu like aí também, ative o sininho das notificações. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que esses conteúdos precisam ter mais visualizações, e aí o YouTube ajuda a gente aí pra gente ter mais visualizações. A gente tenta te ajudar, você também tenta ajudar a gente, é de graça, não custa tempo nem dinheiro e ajuda bastante a gente, tá bom? Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, joga no grupo da sua igreja, no grupo da Escola Dominical, manda para 3, 4, 5 amigos e você ajuda esse canal a continuar crescendo para a glória de Deus. Queridos, nesse trimestre, temos o privilégio de estudar 2 livros históricos do Antigo Testamento, cujas personagens centrais são 2 mulheres, Ruth e Esther. A partir desses 2 livros, aprenderemos lições que servem de ensinamento e edificação espiritual para a Igreja de Jesus Cristo. Ruth e Esther mostram o processo da ação de Deus para executar o seu propósito. Em Ruth, o propósito era um, em Esther era outro, mas em ambos estamos diante de uma ação divina na vida de 2 mulheres que abençoaram o povo de Israel. Então vamos ver lições preciosas como a soberania de Deus na vida humana, o amor entre nora e sogra, a coragem de uma judia diante de uma ameaça, a maneira de se comportar diante de uma perseguição e etc. Enfim, são instruções graciosas que servirão de sabedoria de Deus para o seu povo. Que tenhamos juntos um ótimo trimestre para a glória de Deus. Se você for na última lição do trimestre passado, eu estou apresentando o comentarista dessa lição, tá? O pastor Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Roraima, onde ele também atua como pastor nas congregações, tá? E é município e estado onde ele reside. E se você quer conhecer melhor essa revista, nessa playlist do terceiro trimestre já tem um vídeo lá sobre essa nova revista. E vai na descrição porque tem link com dinâmica, subsídio, você sabe, tem um esboço dessa lição, tem o link do livro de apoio, tem nossas redes sociais, tem um grupo abençoadíssimo chamado Manual da EBD, onde nós colocamos todos os dias reforços para ajudar a sua escola bíblica dominical. E junto vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Queridos irmãos, eu sou Jonathan Cadiz e eu congrego na MIB, Ministério Boa Esperança, aqui no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo, professor, pastor Rodrigo Moreira Lima, igreja presidida pelo pastor Emanuel Silva. Nossa sede fica em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, somos convencionados à CGADB. Nessa igreja, pela graça de Deus, eu sirvo como diácono, sou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos entrar agora então no terceiro trimestre de 2024, da classe dos adultos da revista da CPAD, essa revista maravilhosa que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. E o subtítulo, Os Ensinamentos Divinos nos Livros de Ruth e Esther para a Nossa Geração.
Então vamos iniciar esse trimestre abençoado, essa primeira lição que tem por título Duas importantes mulheres na história de um povo. Lição essa que será ministrada na maioria de nossas igrejas no dia 7 de julho de 2024. Digo maioria porque algumas antecipam ou adiam devido aos seus afazeres, às suas agendas de suas igrejas locais. Bom, um fato importante é que esse trimestre vamos falar bastante das mulheres, como são importantes nos propósitos de Deus, na obra de Deus, e muito se discute a respeito do papel da mulher no mundo atual. A Bíblia revela mulheres fortes, moralmente corajosas e ao mesmo tempo dedicadas à sua família e aos negócios da cidade. Essa mulher bíblica que se revela em Ruth e Esté, se revela em muitas mulheres hoje que amam a Jesus, a sua igreja local e a família. Então, fazendo um paralelo e uma aplicação hoje, uma mulher bíblica vista em Ruth e em Esté é uma mulher que zela pela sua família, que também tem compromisso com a obra de Deus, e uma mulher envolvida na obra de Deus e que ama, logicamente, a Cristo Jesus. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar esses dois livros históricos, é o livro de Ruth, o livro de Esté, dois livros que às vezes passam despercebidos, mas são muito importantes no contexto do Antigo Testamento, são muito importantes na cultura judaica e são muito importantes hoje para a nossa vida, a nossa geração. Nesses livros veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então não são livros que se prendem apenas ao Antigo Testamento, que são apenas históricos. São dois livros também proféticos e que muito ensinam para a nossa geração de hoje. Os objetivos dessa lição são apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Em segundo lugar, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha, e também refletir a respeito da mulher cristã como protagonista do reino de Deus. Nós vamos ver o perfil de Ruth, que era uma gentia que foi usada para abençoar o povo judeu. Vamos ver também o perfil de Esté, que era uma judia que casou-se com um gentil para abençoar o povo judeu. E vamos ver como essas duas mulheres trazem reflexões a respeito do protagonismo da mulher no reino de Deus. Para isso, nós temos como texto áureo o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Que trimestre abençoado será esse? Teremos oportunidade de esclarecer dúvidas e até mesmo tirar muitos ensinamentos errados de que, como a Bíblia é machista, que a mulher é desvalorizada, ou até mesmo o contrário disso, o papel ocupado erroneamente em alguns locais por mulheres. Vamos colocar as coisas no lugar. Louvado seja Deus por esse trimestre. Vamos ver então a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22, e também o livro de Esté, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Ruth, capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab. E a Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ester, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará.
Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Bom, nós vemos que no contexto de Ruth, Deus oferece a essa gentia um remidor. É claro que isso tipifica muito claramente Cristo, aquele que pode nos remir, nos perdoar dos nossos pecados, mesmo nós sendo gentios, mesmo não sendo da nação de Israel, né? E nós vemos que, através dessa providência divina, na vida de uma mulher desfavorável, ela casou-se com o rei Boaz, eles tiveram um filho, essa mulher então vai entrar na genealogia de Davi, sendo assim também na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1. E o livro de Esther nos mostra um grande livramento ao povo judeu. Amã estava planejando a extinção do povo judeu. E graças à providência divina, através de Esther, que era uma judia, que viveu no período pós-exílio, ela vai achar graça ao rei Assuero, o rei Xerxes, e ela vai casar com esse rei, se tornar rainha da Pérsia, e através dessa providência divina, Deus vai usar essa mulher para que os planos do inimigo Amã não pudessem ser realizados e assim não viesse a extinção do povo de Israel. Perceba que Deus usa uma judia para casar-se com um gentio e evitar com que o povo de Israel fosse extinto. Então, a provisão divina na vida dessa judia, que se casa com um gentio, o rei da Pérsia, para que viesse uma salvação para uma nação específica, para o povo de Deus que era Israel. Já com Ruth, a mulher gentílica que casa com um homem judeu, para que através dele viesse Davi e através de sua descendência o Salvador não só de Israel, mas o Salvador de todo mundo, que é Jesus Cristo. Como as mulheres têm um papel importante na história e no plano da salvação. Bom, a introdução diz que Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de duas mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Tem 3 versículos aqui citados, né? Salmo 147, verso 11, é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é onde o apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, diga que se comer ou se beber ou fazer qualquer outra coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus. E o anônimo autor aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E o primeiro tópico traz Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Subtópico 1, uma moabita. Subtópico 2,
A família belemita. Subtópico 3, matrimônio e maternidade. Vamos ver primeiro então uma moabita. Descendentes de Moabe, filhos da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com sua filha mais velha. Em Gênesis 19, 30 ao 37, quando Ló foge da destruição de Sodoma e Gomorra, ele se esconde em uma caverna, e este texto de Gênesis 19 relata que a sua filha primogênita, ela lhe embebedou, teve relação sexual com ele. Após isso, ela conta para sua irmã, já que elas não tinham agora com quem casar-se, né, como a cidade foi destruída. As duas então abusaram de seu pai. A irmã mais nova também embebedou Ló e teve relação sexual com ele. E daí nascem dois inimigos de Israel. Um deles são os moabitas. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. No texto de Números 22, do 1 ao 6, mostra que Balaque era rei de Moabe. Em Deuteronômio 23, versículo 3 e 4, o Senhor lhe proíbe os amonitas e os moabitas de entrar na congregação do Senhor. Esses são os dois filhos frutos desse incesto cometido pelas filhas de Ló. Então vemos que o Senhor não permite que eles se ajuntem com a congregação, porque eles são povo pagão, povo hostil. Eles habitavam a leste do Mar Morto, onde hoje é a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. E aí quando a gente volta para o texto de Números, um pouquinho mais adiante, no versículo 25, no capítulo 25, o versículo 1 e 2, mostra que os moabitas, eles se prostituíam, e eles também convidavam o povo a sacrifício a deuses estranhos. E o povo de Israel se junta com eles. E lá em Apocalipse 2, no versículo 14, a igreja de Pérgamo, Jesus ele faz uma comparação, E ele diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Balaque era rei de Moabe. Olha o que eles ensinavam, olha qual era a doutrina desse povo: lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. E isso ocorreu em Números 25, do 1 ao 2. Eles fizeram com que o povo de Israel se prostituísse, comessem comida sacrificada a outros deuses e se curvasse diante de seus deuses. Então, pertencendo a esse povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Essas profecias você vê quando Jacó abençoa Judá, capítulo 49 de Gênesis, Isaías 11, do 1 ao 10, onde fala do reino do descendente de Davi, assim como também Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde fala que de Belém viria aquele que governaria Israel. Claro que todos eles estão falando do Messias. Ele viria de Belém, da descendência de Davi. E Apocalipse 5:5 mostra que ele é o leão que venceu, o leão da tribo de Judá. Ou seja, ele veio dessa linhagem. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima de nossa compreensão. Como Isaías diz, Isaías 55, 8 e 9. E Paulo ele reforça na sua epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, onde Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Deus é soberano. Jó diz isso no capítulo 42, versículo 2. Faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos nele. O tememos e obedecemos sem lhe impor qualquer condição. Gênesis capítulo 18, versículo 14 ao 16, quando Sara ri, do Senhor, e o Senhor ali, naquela teofonia, ele faz uma pergunta para Sara: haverá coisa difícil ao Senhor?
ao tempo determinado tornarei a ti. Hebreus capítulo 11, do 8 ao 11, mostra que foi pela fé que Abraão, sendo chamado, obedeceu e foi para um lugar onde ele receberia por herança sem mesmo saber para onde iria, né? E pela fé, mesmo a Sara recebeu o poder de conceber e dar à luz. Ruth, ela era uma moabita, né? Isso a torna muito improvável para aquilo que Deus a chamou. Ela era improvável. Os moabitas, em relação à sua imoralidade sexual, eles praticavam justamente o que as suas ancestrais praticaram, né? Que foi as filhas de Ló. E através de um incesto, de uma imoralidade sexual, eles foram gerados. E assim eles continuaram fazendo, né? É o legado que essas mulheres deixaram para as suas gerações. Então nós temos que tomar cuidado com o legado que a gente deixa. Isso serve de aplicação. Então perceba que Ruth, ela era então uma viúva de um povo pagão, né? Era uma mulher improvável, e ela não buscou uma posição de destaque. Em vez disso, ela agiu como serva. E Deus a colocou naquela posição. E hoje, quantas mulheres e homens improváveis que Deus chamou tanto no tempo bíblico e continua chamando nos dias de hoje. Pessoas que não buscam posição de destaque, que não buscam estar por cima. A Bíblia fala, Jesus disse que não é os humilhados que serão exaltados, é aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. E a gente vê isso claramente na vida de Ruth. Ela se humilhou, ela se colocou numa posição de humilhação e ela foi exaltada por Deus para um grande propósito. Então, quem sabe você, professor, aluno, que está até estudando para dar essa lição, não seja um improvável ou uma improvável que Deus chamou, né? Então, o subtópico 2, o 1 fala de Moabe, o 2 vai falar de Belém, né? A família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth 1:1 fala dessa fome e como eles saem de lá por causa da fome. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles, Ruth 4:10. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. A viúva sem filhos, Noemi, decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, que era viúva de Quilion, Ruth escolheu ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Capítulo 1, versículo 4 e versículo 6 e 16. Tá? Uma dica muito boa, que não era nem para ser uma dica, mas se você não leu o livro de Ruth nem o de Esther, lê e estude esses 2 livros, tá? Para você saber do que você está falando. Não era nem para você precisar de uma dica para isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Essa história é até interessante, que ela se assemelha muito com a história do filho pródigo. Lembra do filho pródigo de Lucas 15? Eles saem, né, buscando prosperidade em uma terra pagã, uma terra longe da sua terra. E a gente sabe que nesse contexto, isso era contra a lei, né? Se misturar com os gentios. E por causa da fome, eles vão procurar uma vida em outro local. Então eles vão para Moabe, como a gente viu no subtópico 1, um povo pagão, idólatra. E lá o que acontece com essa mulher chamada Noemi? Noemi era a sogra de Ruth. Os 2 filhos morrem, o esposo também. Agora essa mulher que foi buscar prosperidade longe de casa com seu marido, fica sabendo que a fome cessou lá em Belém. E ela então decide voltar. Agora ela vai voltar pobre, viúva, né, sem filhos. Tudo que para uma mulher judia era uma desgraça. Ela tem 2 noras. Uma se chama Orfa. A Orfa declara que prefere ficar na sua terra. Então ela não é fiel à sua sogra e nem é fiel ao Deus de Israel. E ela fica na sua terra. Mas Ruth, embora tivesse esse direito, ela declara sua fidelidade à sua sogra Noemi e ela declara sua fidelidade ao Deus de Israel. Então ela decide ir para Belém junto com sua sogra. É Belém, que o nome significa casa do pão, né? Que o nome representa um lugar de fartura, aonde tinha passado por uma fome terrível. Então a gente vê que não há nenhuma repreensão no texto bíblico sobre a ida deles para Moabe. Tá? Se analisarmos a história completa, veremos que havia um propósito de Deus nessa ida. Ainda que eles não entendessem isso
e muitos de nós também não. Então lá houve perdas e muita dor, mas também houve ganho no cumprimento do propósito de Deus. A história não termina com derrota, pois Ruth se converte e deixa de servir aos deuses pagãos para servir ao Deus de Israel. Dessa forma, o cenário está pronto para o próximo passo que a gente vai ver. Então, eles saem e vão para essa terra, e Noemi, ela meio que se culpa de ter feito isso. Mas nós vemos que isso é um cumprimento divino. Olha como Deus tem suas maneiras de cumprir seus propósitos. Eles vão para uma terra distante, lá eles encontram uma gentílica, uma mulher que servia a deuses pagãos, mas é através dessa mulher que vai vir a provisão para a vida deles. Então, agora, a gente vai entrar no subtópico 3, que fala sobre matrimônio e maternidade. Essa síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, como ela declara no capítulo 2, versículo 12, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que em hebraico significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Ruth, capítulo 4, do 1 ao 22, mostra sua genealogia com Boaz e como ela foi descendente direta de Davi. Já Mateus, capítulo 1, e Lucas, também, capítulo 3, mostra que não parou em Davi, mas da genealogia de Cristo. Então, honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. O Salmo 127, do 3 ao 5, onde diz que feliz é o homem que tem muitos filhos, que os filhos são como flechas nas suas aljarvas, e feliz é o homem que tem muitos deles. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, aonde diz que o casamento ele deve ser honroso entre todos e a cama sem mácula. Então o matrimônio é uma bênção sagrada de Deus. E os filhos são sua herança, sua bênção. Perceba que a Esté, ela faz um juramento à sogra dela, né? Ela diz assim, eu te servirei, eu te obedecerei, em Ruth 2, versículo 12. Então perceba que se servir a Deus passa por servir as pessoas, se nós dizemos que servimos a Deus, mas nós nos recusamos a servir as pessoas, nós estamos se enganando. Então, a Ruth, ela viveu uma vida debaixo do propósito de Deus. Ela abriu mão de sua vida para viver a vontade de Deus. Assim ela creu, ela foi convertida, ela obedeceu e serviu a Noemi. Então, por meio dessas atitudes, ela se casou, teve filhos, entrou na genealogia de Jesus. Então, será que Ruth poderia ter imaginado que sua atitude de obedecer e servir Noemi e servir a Deus resultaria em tamanha bênção? Por isso, nós não podemos desprezar as coisas pequenas e nem desistir diante das dificuldades, porque Deus ele pode usar o cenário para cumprir a vontade dele em nossas vidas. Era um ambiente desfavorável, estava tudo acabado, e com uma pequena atitude aos olhos humanos, a atitude de servir a sua sogra, Ruth estava se projetando para um grande propósito de Deus. Então, que nós possamos nos apegar às coisas pequenas e entender o propósito disso. Nós possamos entender o propósito de Deus nas situações difíceis e nos colocar sempre na posição de servos. Então a gente vê que Ruth, ela era uma mulher moabita de família belemita, porque os descendentes de Belém foram para Moabe, ela se casou com belemitas e ela escolhe, a decisão dela, viver com sua sogra, mesmo após a morte de seu esposo. Eu não vou falar muito de relação de sogra e nora, porque a gente vai falar sobre isso nas lições mais à frente, para quebrar também essa relação, esse espantalho de que nora e sogra tem que viver em pé de guerra. Porque quando a gente ouve alguém dizer, por exemplo, me deixa contar uma coisa sobre a minha sogra, você já imagina logo, gente, vai vir barraco por aí, né? Ou vai vir alguma coisa negativa, ou vai vir alguma história engraçada, né? Porque muitas sogras, elas têm sido alvo disso, de ridicularização ou de comédia. Aproveitar para mandar um beijo para minha sogra Jacira, que eu já vou aproveitar para ver se ela está assistindo esse vídeo. Mas não é dito muito sobre Noemi, a não ser que amava e cuidava das noras. Então, obviamente, a vida dela foi um poderoso testemunho
para a realidade do Senhor. Ruth foi atraída para ela. Cara, isso é muito lindo, isso é muito top. Professor, pega isso para fazer com que noras e sogras façam as pazes. Tem isso dentro da igreja. Trabalhe nisso, seja um psicólogo em nome de Jesus. Você tem a oportunidade de tirar isso das pessoas, de arrancar mágoas, de arrancar lutas entre noras e sogras. Trabalhe isso nesse trimestre. Amém? Você vai ter 3 meses de tratamento com essas pessoas. Além de ser atraída para sua sogra, ela também foi atraída para o Deus dela. Então aí nos meses que se sucederam, o Todo-Poderoso levou essa jovem viúva moabita a um homem chamado Boaz, com que posteriormente se casou. E como resultado, ela se tornou bisavó de Davi e ancestral do Messias. Que profundo impacto sobre essa jovem teve uma sogra chamada Noemi. Noras, jovem ou de mais idade que me ouvem, que me assistem, valorize a sua sogra. Se ela, por um acaso, for briguenta e etc., tente mostrar um caminho diferente para ela. Sogras, amem as suas noras. E a mesma dica eu te dou aqui humildemente. Se ela for briguenta, tá? Procure não se meter muito na vida dela com o filho. Ah, mas ela não cuida dele como eu cuidava, é a mulher que ele escolheu. Então vamos aproveitar para quebrar essas coisas negativas entre nora e sogra, entre genro também. Vamos aproveitar a oportunidade para isso, e sogra e sogro. Vamos aproveitar para cuidar da nossa família, para zelar pela nossa família. Vamos para o tópico 2, que já vai tratar sobre Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Subtópico 1, de Belém para Suzã. Subtópico 2, de órfã a rainha. Subtópico 3, no campo ou no palácio. Deixa eu voltar rapidinho, só para te dizer que uma das noras de Noemi, chamada Orfa, ela não era órfã. Eu já vi, gente dizer que ela era órfã. Ela não era órfã, o nome dela era Orfa, tá bom? Então aqui vai falar sim de uma órfã. Órfã no sentido de não ter pai e mãe, tá? Por favor, não confunde isso não, em nome de Jesus. Então vamos entrar de novo na história de Belém, né? Vamos lá? De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esté, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel, filha de Abial, tio de Mardoqueu. Esté era judia, órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu. Isso está em Esté, capítulo 2, versículo 5 ao 7, e também no versículo 15. O seu nome hebraico era Adassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esté significa estrela. Esté fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei persa, no ano 538 a.C. Isaías profetiza isso no capítulo 44, 26, versículo também 28, capítulo 45, versículo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 13. E Jeremias também profetiza no capítulo 29, do 10 ao 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. Agora falando dessa outra mulher fantástica, né, chamada Esté. Esté era uma belemita, tá? Ela era judia, portanto. O nome dela mesmo é Adassa, tá? O nome Esté é o nome persa recebido por ela. Uma curiosidade sobre o livro de Ruth é que o livro de Ruth ele era um dos 5 pergaminhos que deveria ser lido nas festas dos judeus, especialmente na festa das semanas. Uma curiosidade sobre o livro de Esté é que esse livro é o único livro da Bíblia que não menciona Deus, tá? E por isso ele é criticado por alguns céticos ou alguns até cristãos, tá? Porém, é fato que nós vemos todo o agir de Deus nesse livro. E nós vemos no capítulo 4, versículo 14, eu vou ler com você, para a gente ver que, embora o nome de Deus não é relatado diretamente, e na lição de número 2 a gente vai fazer um
uma biografia mais sintetizada desse livro. Mas eu vou só trazer essa curiosidade para você, porque alguém pode te perguntar isso na lição. Mas por que o livro de Esther não fala o nome de Deus? Então será que esse livro não era para estar no cânon sagrado? Capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu diz assim: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então perceba que Mardoqueu, ele fala de uma providência divina. Então esse livro, ele é um livro bastante histórico. Por isso não se mencionar diretamente o nome de Deus. Mas como eu disse, é um livro que mostra a ação de Deus. Esther, ela não perdeu o conceito de pátria, mesmo estando na Babilônia. Para ela é mais difícil porque ela nasceu na Pérsia, mesmo ela tendo origem judia. Mas ela sabia, por meio dos ensinamentos que recebeu do seu primo Mardoqueu, porque Esther ela era órfã, e a gente vai ver no próximo subtópico, né, ela foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Então, a gente tem que frisar que Mardoqueu educou e ensinou muito bem ela, e a gente vai ver também isso. Então ele que a criou, né, que era um belemita, mas estava na Pérsia. Tá? Então estavam na Pérsia, assim como a gente fala de Daniel, né, mas não era da Pérsia. Esther não negou sua identidade por causa de tudo que poderia desfrutar na Pérsia. Que exemplo para a gente. Né? Então nós vemos que muitos judeus decidiram ficar na Pérsia por causa das condições de vida. O povo já poderia voltar conforme o decreto de Ciro, a gente viu aqui. Mas muitos, por causa das boas condições, decidiram ficar. Mas Esther não estava lá por isso. Ela estava na Pérsia, mas a Pérsia não estava nela. Sua vida tinha um propósito de Deus para cumprir. E isso não envolvia satisfação pessoal e benefícios próprios. Então isso nos leva também a refletir quais são as motivações das nossas escolhas. O subtópico 2 fala sobre de órfã a rainha. Suzã era a capital aonde ficava o palácio do rei Assuero, que é o nome hebraico para Xerxes, que era o rei nesse período. E como eu disse, Suzã era a capital do novo império. Esther, capítulo 1, versículo 1 e 2, já cita o rei, a cidade, né, que era a capital desse império. E lá viviam Esther e Mardoqueu. Dentre milhares de outros judeus, dotado de rara beleza, Esther entregou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vaste, deposta pelo rei Assuero por causa da sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo. Vaste se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Esther capítulo 1, versículo 5 ao 8, do 10 ao 12, o 21 e também o 22. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. O capítulo 2 já mostra isso, no versículo 16 e 17. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esther 8 e 9, Todos esses 2 capítulos narram essa história. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminam na libertação do seu povo. Então, como eu disse, você não vê o nome de Deus, mas você vê a ação de Deus nesse livro. Então, assim como Ruth, Esther é mais um exemplo, de ser improvável, e apesar de ter sido orientada por Mardoqueu a aproveitar as oportunidades no momento certo, ela também não buscava destaque, ela não buscou posição favorável. O que ela buscava era um propósito maior que estava por trás disso. Deus ele usa a beleza de Esther para colocá-la no lugar certo para cumprir o seu propósito. Assim como usou o discernimento de sonhos e a sabedoria que deu a José para colocá-lo na posição que livraria seu povo da extinção por causa da fome. Esther tinha muito mais do que uma beleza rara. Ela tinha um caráter moldado por Deus. E isso que era o importante. Deus forma e molda a Esther para um propósito específico. Então perceba que Deus ele trabalha no nosso caráter, através da nossa personalidade, e às vezes ele pode usar até as qualidades que nós temos para nos colocar em alguma posição para exercer um propósito maior da parte dele. Então, o subtópico 3 fala no campo ou no palácio. Então, de Belém para Suzã, uma belemita.
foi para a capital do Império Mundial. O 2, de órfã rainha, uma mulher que não tinha pai e mãe se tornou rainha da Pérsia. E o subtópico 3, no campo ou no palácio. Perceba que Ruth, ela é usada no campo. Esther vai ser usada no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança de Deus. Seja qual for o contexto que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. É interessante esse salmo, né, que é o Salmo 19, que diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E no Salmo de número 119, do 89 ao 91, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Então, Deus é imutável, os seus princípios também são imutáveis e são suficientes para nos guiar, né, e orientar a nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Quando a gente vê o caso de Esther, né, não é apenas a beleza de Esther, mas a beleza e o caráter de Esther conquistaram o coração de Assuero, ou seja, do rei Xerxes. E assim o rei fez de Esther sua rainha. Mas o interessante é que mesmo gozando de uma posição elevada e favorecida, ela arriscou a própria vida, entrando à presença do rei sem ser chamada. Então não havia sequer a garantia de que o rei a receberia. Embora fosse a rainha, não estava completamente segura. Mas com cautela e coragem, Esther decidiu arriscar sua vida, abordando o rei a favor de seu povo. Então, nesse interim, Deus estava trabalhando nos bastidores. O Senhor fez com que o rei lesse os registros históricos do reino à noite e descobrisse que Mardoqueu certa vez salvou sua vida. Então, Assuero, né, Xerxes, não perdeu tempo para honrar Mardoqueu por tal ato. Durante o segundo banquete, Esther revelou ao rei a conspiração de Amã contra os judeus e esse foi sentenciado. O risco que Esther correu confirmou que Deus era a fonte de sua segurança. Através desse ato de Esther, que já estava no palácio, assim como Neemias, por exemplo, não precisava se preocupar com o povo judeu, mas mostra generosidade, mostra fidelidade ao seu Deus, ao seu povo, né? E como ela arrisca a própria vida para um propósito maior de Deus. E através dessa atitude de Esther, Deus vai livrar, não é uma pessoa, não são duas pessoas, mas vai livrar o povo de Israel. Você tem noção que aqui, nesse contexto, Israel seria totalmente extinto, mas foi graças à atitude de Esther. Então, Esther é a mulher judia de Belém, que era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Então vamos para o tópico 3, que fala sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Subtópico 1, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1, 26, onde Deus põe o homem como líder, como cabeça, e lá em Efésios 5, 23, isso é confirmado à igreja. O homem, ele exerce a posição de liderança. O homem, ele é o cabeça. Mas isso não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, como nós vamos ver nos próximos 2 subtópicos, né, é muito bom a gente falar sobre isso, porque há uma diferença entre ser feminina e ser feminista. Ser feminina não é ser feminista. Nós temos que tomar cuidado, porque o movimento feminista entrou dentro da igreja. E aí você vai dizer que a Bíblia é machista, você vai falar que o apóstolo Paulo foi machista, por ele não permitir que a mulher exercesse autoridade sobre o marido.
Você vai dizer que o teu pastor é machista. Você vai dizer aqui no canal que eu sou machista, por dizer para você que existe um ministério feminino e as mulheres são de grande importância na obra de Deus, mas que não pode inverter os valores, não pode inverter os papéis. Cuidado com a frase feminista que entrou na igreja da igualdade de valores. Homens e mulheres não são iguais nesse sentido. Existem diferenças, existem propósitos diferentes e existe mandamento divino quanto a isso. Na criação do homem nós vemos que Deus pôs o homem como cabeça. E para a igreja, Paulo ele reforça que o homem ele é o cabeça da mulher e ele deve se sacrificar pela sua mulher, assim como Cristo se sacrificou e amou a sua igreja. Então a mulher é submissa ao seu esposo. A mulher ela assume um papel importante de submissão, de adjuntora, de ajudadora. E hoje nós estamos vendo que nessa questão de igualdade e etc e tal, estão se invertendo papéis. Eu já vi, com todo o respeito que eu tenho, as pastoras, mas eu já vi uma pastora disciplinar o marido dela, que era diácono. Não tem autoridade bíblica para isso. Paulo diz, não permito que a mulher exerça autoridade sobre o marido. Por quê? Porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a mulher para a glória do homem. E Paulo ainda dá um outro motivo. Porque o homem não foi enganado pela serpente, mas a mulher sendo enganada levou o homem a ser enganado. E principalmente porque foi um princípio de Deus. Ele criou a mulher porque viu o homem só e a criou como adjuntora do homem. Então, eu quero falar na conversa sobre EBD, sobre ministério feminino. O que é bíblico e o que não é bíblico. Tá bom? Então é importante a gente não inverter os valores. Não foi como o comentarista, o pastor Silas Queiroz, deixa bem claro, não foi a altivez que levou essas duas mulheres onde Deus levou, mas foi a humilhação, foi a submissão. Tá? E o subtópico 2 vai nos mostrar cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem o papel de esposa. Ruth capítulo 1, versículo 8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. Inclusive no capítulo 1, versículo 11 ao 13, quando Noemi manda as duas voltar, é para que elas arrumassem outros maridos e fossem suas esposas. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Aí o sábio Salomão escreve em Provérbios 14, no versículo 1, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, o papel da mulher dentro de casa é fundamental. O papel da mulher como ajudadora do seu esposo é fundamental para o cumprimento da obra de Deus na vida da sua casa, da sua família, do seu ministério. A Bíblia diz que a mulher ela é o vaso mais frágil, a mulher é delicada, a mulher é frágil. Então o marido ele faz esse papel de cabeça, daquele que cobre, aquele que protege, né? E precisamos tomar cuidado para não inverter os papéis. A mulher precisa ser uma boa mulher, uma boa mãe, uma esposa dedicada. E eu vou dizer aqui nesse vídeo como elas cumprem bem esse papel. Tá? Agora, pessoas irresponsáveis estão ensinando dentro das igrejas e, infelizmente, na Assembleia de Deus, né? Porque isso é coisa que você vê na Assembleia de Deus. Tá? Então, estão ensinando inversão de papéis. Tá? Como eu disse, a pastora aqui disciplinou o próprio esposo, que era diácono. Cite nos comentários, se você não concorda, um texto bíblico que dá a legalidade, que dá a autoridade para a mulher disciplinar o marido. Para a mulher exercer autoridade sobre o esposo. Então, gente, não é só questão de entender a sua posição na obra de Deus. E nós vamos falar sobre esse trimestre muito sobre isso. Como essas duas mulheres mostram um exemplo disso. E o subtópico 3 fala da educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Você vê que lá no capítulo 2, versículo 15 ao 17, o comportamento dela chama atenção. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Capítulo 2, 10 e 4, do 1 ao 4. Mardoqueu era como um pai para ela. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Novamente citando Provérbios, capítulo 29 e o capítulo 30, o 29, versículo 15 e 17, fala que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Aí o 17 fala,
castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Gente, mas no mundo que a gente vive hoje, gente, se você der uma palmada no seu filho, é crime. Né? Mas o próprio Deus, como nossa maior figura paterna, o autor aos Hebreus fala que ele castiga todo aquele que é filho. E ele diz à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, eu repreendo todo aquele que eu amo. Eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Então, é importante corrigir, a correção é importante, a educação familiar. Provérbios 30:17 diz, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da água os comerão. Então, você hoje, preservando pela saúde do seu filho, está preservando pelo bem-estar da sua família amanhã. Porque os filhos que não são educados hoje são os filhos que vão dar trabalho amanhã. São os filhos que vão dar trabalho a você. São os filhos que vão dar trabalho à justiça, à sociedade. Então, é importante o papel feminino, como também o masculino, na educação familiar, na educação dos filhos. E hoje, no contexto que a gente vive, é importante falar sobre isso. É importante entender sobre isso. Então, que possamos entender os papéis, que possamos entender a posição feminina e que possamos entender que nós somos forjados dentro da nossa casa, nós somos educados dentro da nossa casa. Mães, pais também, não pense que o professor da sua escola que educa o seu filho, que é o professor da escola dominical que educa o seu filho. A educação vem de dentro de casa. É dentro de casa que nós aprendemos, que nós somos forjados. Então a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Louvado seja Deus pela vida das mulheres. E na Bíblia nós vemos mulheres que têm um nome citado, como também mulheres anônimas, como por exemplo a juíza Débora, a profetisa Hulda, Zípora e Raquel, que foram pastoras de ovelha, Marta e as Marias da Bíblia. Na história da igreja já, nós vemos Lídia, que foi a primeira convertida em Filipos. Nós vemos Febe, que Paulo chama de serva, diaconisa. Nós vemos Priscila, que exerceu uma importante função ao lado do seu marido Áquila. Também mulheres anônimas, como por exemplo a mulher de Noé. Quão importante essa mulher foi. A mulher sunamita, como essa mulher foi importante para o seu esposo. A mulher viúva de 2 Reis capítulo 4. A viúva de Sarepta também na vida do profeta Elias. Com Jesus, quantas mulheres, gente. A mulher samaritana, que teve aquele encontro com Jesus e foi a responsável por anunciar isso em Samaria. Se lá em Atos nós vemos Filipe pregando em Samaria, lá em João nós vemos que houve uma mulher que foi responsável por que o Messias se tornasse conhecido naquele lugar. As mulheres que, anônimas, mas que financiaram o ministério de Jesus, não foi homem, não foi marmanjo, não, foram as mulheres. Quem ficou com Jesus ao pé da cruz até o fim não foram os homens, não. Correu todo mundo. Judas traiu, Pedro negou, todo mundo se escondeu, a não ser o discípulo amado. Mas as mulheres permaneceram com Jesus até a cruz. As primeiras a ver que Jesus não estava mais no túmulo foram as mulheres. As responsáveis de anunciar isso foram as mulheres. Então as mulheres têm um papel muito importante na Bíblia, na história e na obra de Deus. Que nós possamos entender os papéis, nós vamos falar sobre isso, tá bom? A conclusão mostra que Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seu nome registrado na história, como Ruth e Esté. Outras, como eu disse, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis do 6 ao 8, que mostra a história de Noé, da sua esposa, mas não cita o nome dela. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7, Deus diz para o profeta, para que ele não se enganasse pela aparência, porque Deus conhece o coração, a obediência, a dedicação. O importante não é que nós apareçamos, mas sim que Deus apareça através de nós. E quantas mulheres têm sido usadas nesse sentido? As mulheres do ciclo de oração da sua igreja, que quase não aparecem, mas que muita coisa só é realizada na igreja porque aquelas mulheres estão de joelhos orando por cada congresso, por cada festividade, pelo pregador da noite, pelo pastor da igreja. E Deus tem escutado essas intercessoras. Que Deus continue abençoando. Eu espero você, se Jesus não voltar, até as próximas lições. Deus abençoe sua vida e um abraço.